A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados, uma só esperança da vossa vocação. Quando lemos essa passagem, devemos refletir sobre a diferença teológica que existe entre as diversas denominações cristãs, entre católico e protestante, e as inúmeras diferenças dentro do próprio protestantismo. Se temos um só corpo, um só Espírito, por que então existe diversas denominações cristãs? Cada uma com a sua própria doutrina, cada uma com sua própria filosofia. Essa pergunta é preciso que façamos para que possamos entender, para que possamos compreender que placa de igreja, placa de templos religiosos, nenhum deles é capaz de garantir a nós a salvação pela qual a nossa alma deseja. Essa é tanta diferença que existe filosófica e teológica se dá porque todas essas denominações surgiu a partir de um sonho, de uma revelação, de uma visão dos seus fundadores. E muitas das vezes essa linha de pensamento ela acaba sendo prejudicial àquilo que de fato o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que de fato o Senhor Jesus Cristo planejou para que a sua igreja, não digo aqui o templo, a construção erguida, mas falamos de pessoas, de seres humanos, na qual é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é a igreja que o Senhor Jesus Cristo quer, que o Senhor Jesus Cristo tem, que o Senhor Jesus Cristo planejou para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Todos nós somos chamados pelo Senhor, todos nós que cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos do Senhor um manifesto para que assim possamos pregar a sua palavra, assim possamos ter condições de dizer, de anunciar as boas novas. Podemos dar um exemplo da nossa própria vida. Por muitos anos pertencemos a uma determinada igreja, até que o Senhor nos chamou para que pudéssemos ir além daquilo que estávamos habituados a fazer, para que pudéssemos ir além daquilo que estávamos projetando. E a revelação que tivemos do Senhor Jesus Cristo para o nosso ministério, para o nosso evangelho, está no livro do Senhor Jesus Cristo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe:
aproxime-te, ajunta-te a esta carruagem. Se fôssemos fazer como esses líderes religiosos, teríamos nesse momento construído, alugado um salão para fazer a igreja tal. Mas aqui o Senhor, através do Espírito Santo, foi tratando para conosco, nos mostrando que a visão que tivemos, o chamado que recebemos, ela vai além do que você construir, do que você alugar um salão e montar em um templo religioso. Mas para que nós possamos estar próximo, para que nós possamos acompanhar, para que possamos estar onde um filho da luz, onde um filho de Cristo Jesus precisa. Talvez ele foi escolhido, ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, porém ele ainda não recebeu a palavra, ele não recebeu o Evangelho transformador, o Evangelho que muda, que transforma as pessoas. E o Senhor falou: aproxima-te, vai até essa pessoa, ensina, discipula ela, mostra para ela a minha palavra, a fim de que ela abandone a religiosidade, a fim de que ela largue o mundo e volta tão somente para mim. E desde então, há quase 5 anos, todos os dias, temos estado aqui a falar, a pregar, a anunciar, a dizer quão grande é o amor de Cristo para conosco, quão grande é a paz de Cristo para conosco, a fim de que as pessoas possam se libertar da religiosidade e voltar-se tão somente para o Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que construíram igrejas, templos religiosos para si, quando recebeu essa visão, não foi para que fundasse para si um templo religioso, mas foi para que elas pudessem pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, todavia, entretanto, Satanás veio e soprou nos seus ouvidos para que elas pudessem construir templos religiosos, fundasse para si igrejas e ali ensinasse doutrinas que viesse a distorcer o Evangelho, viesse distorcer aquilo pela qual o Senhor tem, aquilo pela qual o Senhor anela, que o Senhor deseja, que o Senhor gostaria que seguíssemos, que obedecêssemos, que pudéssemos fazer. É preciso, é necessário que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor nos fala, para que a gente não venha deturpar as palavras do Senhor revelada a nós e venha ensinar uma doutrina, uma heresia, algo que não está condicionado ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, estão escritos: porque assim como temos muitos membros em um só corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós
que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um membro uns dos outros. O Evangelho de Cristo Jesus poderia ser melhor pregado, poderia ser melhor anunciado, poderia ser melhor distribuído a todas as nações se todos nós entendêssemos, nos posicionasse perante o Senhor, entendendo qual é a nossa função, qual é verdadeiramente o nosso chamado, aquilo que realmente é para ser feito por nós, através da aceitação, através da obediência ao manifesto, ao chamado de Cristo Jesus para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. E continua dizendo no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são só um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e todos foram dados a beber um só Espírito. Não importa a placa da igreja na qual você leva consigo. Talvez você não entendeu que o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai além, ele está superior a essas coisas. Talvez você não entendeu a grandeza pela qual o Senhor tem, pela qual o Senhor anela, pela qual o Senhor deseja para conosco. Todos nós somos membros de um só corpo, no qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Então, independente da denominação na qual você leva a bandeira, entenda, você é membro do corpo de Cristo. E se você ainda defende uma placa de igreja, se você defende ainda uma ideia teológica, filosófica, mostra que você ainda não entendeu o significado de ter o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Demonstra que você ainda não teve o encontro, que você ainda não encontrou com Cristo Jesus. E é preciso, é necessário que esse encontro se faça para que você possa entender qual é o seu chamado, qual que é a sua santa vocação nesse grande ministério que é o Evangelho, que é a palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 16, está escrito: e reconciliar ambos com Deus em um só corpo, pela cruz, matando com ela a inimizade. Somos membros do corpo de Cristo através da cruz. Somos membros do corpo de Cristo através do arrependimento, através da entrega das nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo.
E no versículo 18 está escrito: porque ambos temos acesso ao mesmo Espírito, ao Pai. Ou seja, você não precisa da placa de igreja que você defende para você ter acesso ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Você só precisa ir para o seu quarto e ali conversar com o seu Deus, conversar com o seu Cristo, com o seu Senhor, para obter dele a resposta daquilo que você precisa, a resposta daquilo que ele quer, que ele tem, que ele deseja, que ele anela que você faça dentro do seu querer, dentro da sua palavra, a fim de que você possa mudar, que você possa ter a sua vida transformada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, está escrito: e a paz de Deus domine os vossos corações, para o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Não deveria ter divisões. Essa guerra santa entre líderes religiosos que existe, igual Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Caio Fábio com Edir Macedo, Silas Malafaia com quase todo mundo. Essa briga, essa guerra, essa confusão não deveria ter, porque na verdade nenhum de nós temos importância, nenhum de nós somos mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, somos nós membros do seu corpo, por que ficarmos achando importante? Por que ficar com essa briga de egos, se achando importante, se achando em destaque? Na verdade, não somos nada. Cristo é tudo. Nós não somos nada. Então não tem porquê, não existe porquê de tais brigas, de tais confusões. O que existe é somente o Senhor Jesus Cristo. O que tem é somente a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é capaz de mudar, de transformar, de fazermos pessoas além, pessoas que poderemos alcançar através do Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 6 e 7, está escrito: e agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual a promessa às nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente, noite e dia, esperam chegar por essa esperança, ó Rei Agripa. Eu sou acusado pelos judeus. A nossa esperança tem que estar na promessa feita por Cristo Jesus. E por essa esperança de vida eterna é que devemos ser julgados pelo mundo e não julgados entre irmãos, pois o Senhor não constituiu nenhum de nós juízes um para com os outros. O Senhor Jesus Cristo não nos constituiu promotores de justiça para ficar apontando o dedo, dizendo
Você é salvo, você não é salvo, você está no reino, você não está no reino. Porque esse julgamento se dará por parte do mundo contra nós, mas o nosso advogado, o nosso bom pastor, ele sempre estará ao nosso lado, nos consolando e nos dando a plena certeza e a convicção de que por Ele, para Ele, somos salvos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 20, está escrito: por essa causa, portanto, vos chamei para vós ver e fará, porque pela esperança de Israel estou preso com essas correntes. Pela esperança em Cristo Jesus, estamos aprisionados ao Evangelho, estamos condenados a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, até o momento em que com o Senhor Jesus Cristo devemos encontrar. Até o momento em que com o Senhor Jesus Cristo haveremos de estar, haveremos de morar, até lá acorrentados ao seu Evangelho, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, devemos permanecer, sem nos desviar daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor quer que façamos, que o Senhor quer que proclamamos, que é a sua palavra, é o seu Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, está escrito: pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. A nossa felicidade está na promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo a todos nós que entregamos as nossas vidas para Ele, que confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. A esperança, o regozijo de poder morar, de poder estar, de poder habitar com Ele por toda a vida. Essa esperança deve ser o combustível que nos move, que nos faz a cada dia pregar, a cada dia dizer, a cada dia anunciar a grandeza que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23 ao 25, está escrito: e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não, é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê, mas esperamos o que não vemos, então com paciência guardamos. Talvez você já pensou consigo: Deus de pequeno, eu ouço falar sobre a volta de Jesus. Jesus nunca voltou, será que Ele vai voltar? Não perca a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Não cabe a nós saber o dia, a hora e quando. O que compete a nós é permanecermos fiéis
obedientes, seguidores dos seus mandamentos, para que quando chegar essa hora, estejamos preparados, prontos para sermos com Ele, para com Ele podermos morar, para com Ele podermos habitar. É essa a palavra, é essa o desejo, é esse o anseio, é essa a vontade pelo qual devemos ter, pelo qual deveríamos mover. Não devemos jamais duvidar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos jamais acreditar que Ele não vai voltar, que Ele está demorando. Mas antes permanecemos fortes, firmados naquilo que Ele tem, naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja para conosco. Assim devemos agir, assim devemos atuar, na esperança de que somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo há esperança para uma vida, para a salvação da nossa alma. Somente em Cristo encontramos a tão sonhada redenção, a tão sonhada vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para chamado, os quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminado, para que saibais qual a esperança do seu chamado, os quais a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Precisamos entender, precisamos compreender, precisamos estar ciente do nosso chamado, do manifesto de Cristo Jesus para nossas vidas. Uma pessoa que não entende, uma pessoa que não compreende o seu chamado perante o Senhor Jesus Cristo, mas se diz ser cristão, ela necessita ter um encontro com o Senhor. Ela precisa sair da sua zona do conforto e ter a oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que a sua vida, o seu querer, possa ser mudado, possa ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. A pessoa que não conhece, a pessoa que não entende, a pessoa que não vive conforme a vontade, conforme o querer, conforme o desígnio, as orientações pelo qual o Senhor tem para a sua vida, que não entende isso, ela ainda não teve um encontro verdadeiro, real, único com o Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, está escrito: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Só alcançaremos a salvação, só alcançaremos a vida eterna, uma morada no céu ao lado do Senhor Jesus Cristo, através da palavra da verdade, através do Evangelho de Cristo Jesus. Quando começamos a estudar, a ler, quando começamos a praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo de forma íntegra,
parcial, sem atrelar ela a fatores religiosos. A certeza, a convicção de que com o Senhor Jesus Cristo haveremos de morar, ela é única, ela é real, ela é verdadeira nas nossas vidas. Então precisamos sair da nossa zona de conforto, ou seja, abandonar a religião e passar a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Até a volta do Senhor, devemos permanecer, devemos continuar, devemos pregar, bendizer a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que assim possamos viver graciosamente, em paz, na esperança, até a volta do nosso Senhor, até a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tem por nós um imenso amor e preparado uma morada para nós, Ele tem feito, a fim de que não vivemos conforme o nosso querer, não vivemos conforme a nossa vontade, mas possamos viver conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Não duvide do seu chamado, não duvide da escolha que o Senhor Jesus Cristo fez ao se revelar a você. Mas antes, deposita toda a sua fé, deposita toda a sua esperança, deposita toda a sua convicção no Evangelho, na promessa de Cristo Jesus feita a você, para que você assim possa obter a graça de ser salvo. Se em algum momento da sua vida você teve dúvidas sobre a presença do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo na sua vida, esse é o momento dessa dúvida ser cancelada, dessa dúvida ser cessada. Não duvide da presença do Espírito Santo na sua vida, pois o Espírito Santo é o seu, é o lacre, é a garantia de moradia, de habitação, do reconhecimento do Senhor Jesus Cristo numa vinda futura para você, para mim, para todos nós. O Senhor nos batiza com fogo, nos batiza com o Espírito Santo, selando-nos, de modo que possamos ser reconhecidos nos céus e no inferno como seu seguidor, como seus filhos, como aqueles que, por meio da promessa, obteve a vida eterna. Por meio da promessa, obteve a graça, obteve a salvação. Não duvide jamais da sua salvação. Não duvide jamais da sua vida, da sua comunhão com Cristo Jesus. Pois os religiosos querem fazer isso, a fim de nos tornar filiados
das suas ideias filosóficas, mas baseie a sua vida na Bíblia Sagrada, baseie a sua vida naquilo que o Senhor tem para te dar, que é a vida eterna, é o Espírito Santo.